A chuva caía pesada naquela tarde silenciosa de domingo, como se o céu estivesse chorando tudo o que ela já não conseguia expressar. Camila estava parada à beira da estrada de terra que levava à casa onde crescerá, seus olhos perdidos no horizonte cinza e lamacento. Nas mãos, ela segurava a carta que havia escrito na noite anterior, com os dedos trêmulos e o coração despedaçado. Era ali, naquele exato lugar onde tudo começou, que ela havia decidido cumprir a promessa que fizera. Uma promessa selada em lágrimas, feita diante da dor mais profunda que já sentirá, no momento em que o mundo ao seu redor parecia ter desmoronado. Cada palavra escrita naquela folha era como uma faca girando dentro do peito. Mas ela não podia voltar atrás. Aquilo não era só um compromisso com alguém que partiu, era um compromisso com a própria alma, com a menina que ela foi, com a mulher que ela precisava se tornar. E nada mais seria como antes depois disso. Era difícil lembrar como tudo tinha começado. Talvez o ponto exato tenha sido aquela manhã em que sua mãe não acordou. Camila tinha apenas 13 anos, e o mundo era um lugar muito maior e mais perigoso do que ela imaginava. Acordou cedo, como sempre fazia, esperando o cheiro de café vindo da cozinha, os passos arrastados da mãe pelo chão de madeira e o som das galinhas no quintal. Mas naquele dia, tudo estava quieto demais. A casa parecia suspensa no tempo, como se o universo segurasse o fôlego. Quando finalmente abriu a porta do quarto, viu sua mãe deitada, pálida, os olhos entreabertos, como se tentasse dizer algo. Camila gritou, sacudiu o corpo, chorou, mas ela já havia partido. E foi ali, naquele chão frio, que Camila fez a promessa: eu vou sair daqui. Eu vou vencer. E vou viver a vida que você nunca pôde viver. Na dor, nasceu o juramento. E a partir dali, nada mais seria igual. No velório, os olhares eram muitos, mas os abraços eram poucos. Parentes distantes cochichavam, vizinhos se aproximavam mais por curiosidade do que por compaixão. Camila se sentia invisível, como se a dor dela fosse só mais uma entre tantas. O padre falou palavras bonitas, mas nada parecia verdadeiro. Só ela sabia o que aquelas mãos calosas da mãe representavam. Só ela lembrava das noites em que a mãe passava horas costurando roupas para clientes da cidade. Só ela conhecia o gosto do arroz queimado feito às pressas e o cheiro do sabão de cocô no fim da tarde. A perda era só dela, e ninguém poderia entender. Quando a última pá de terra cobriu o caixão, Camila não chorou. Ficou ali parada, olhando um monte de terra fresca, e repetiu para si: eu vou sair daqui. Eu vou vencer. As palavras viraram uma oração muda, um mantra que grudaria na sua alma pelos anos seguintes. A vida no interior era dura, ainda mais para uma garota sozinha. Sem pai presente, sem irmãos, Camila foi acolhida por uma tia amarga que não sabia amar. O tempo passou entre tarefas pesadas, insultos silenciosos e uma solidão que parecia crescer a cada entardecer. A escola virou refúgio, mesmo sem livros novos ou professores inspiradores. Era lá que ela se sentia gente, onde podia sonhar. Sonhava com a cidade grande, com apartamentos altos, com ruas iluminadas, com janelas de vidro e café quente. Mas o sonho parecia longe demais quando a realidade batia com força. A tia reclamava até da água que ela bebia. Menina folgada, acha que o mundo vai te dar alguma coisa. Camila não respondia. Engolia a mágoa e pensava na promessa. Porque a promessa era sua luz. E enquanto muitos esquecem as palavras ditas na dor, ela gravou cada letra como se fosse sagrada. Aos 16 anos, Camila fugiu. Não houve grito, nem bilhete, nem despedida. Apenas uma mochila velha, algumas roupas dobradas e o pouco dinheiro que juntara vendendo doces na feira. Pegou carona com um caminhoneiro calado até a rodoviária mais próxima, e dali, embarcou rumo ao desconhecido. A cidade era tudo o que imaginara e mais. Barulhenta, viva, impiedosa. Os primeiros dias foram duros. Dormiu em albergue, comeu restos de comida, teve medo do escuro e das pessoas. Mas nunca pensou em voltar. Nunca. Porque voltar seria trair a mãe. Seria enterrar a promessa. E ela preferia passar fome a quebrar aquele juramento. Com o tempo, conseguiu um trabalho simples num restaurante, lavando pratos até os dedos racharem. Ganhava pouco, mas era suficiente para sobreviver.
Aos poucos, foi entendendo que cada pequeno passo era parte da caminhada. Cada noite sem dormir era um degrau a mais rumo ao que prometera. Na solidão das noites frias, Camila escrevia cartas para a mãe. Não tinha para quem enviar, mas escrevia mesmo assim. Contava sobre o trabalho, sobre os colegas que não falavam com ela, sobre o café que queimava sua mão, sobre as dores no corpo e os cortes nos dedos. Mas também contava sobre as vitórias. Quando conseguiu alugar um quartinho minúsculo, quando comprou seu primeiro par de sapatos novos, quando conseguiu pagar sozinha a inscrição para o curso técnico. Mãe, eu tô tentando, ela escrevia, e eu ainda lembro da promessa. As cartas eram como uma conversa com o passado. Como se a mãe ainda estivesse ali, ouvindo em silêncio, sorrindo de algum lugar além do tempo. E cada vez que terminava uma carta, sentia-se mais forte. Como se a dor fosse um alicerce. Como se cada palavra escrita fosse uma pedra no caminho que ela mesma estava construindo. Um dia, durante o expediente, uma mulher elegante entrou no restaurante. Pedia sempre a mesma coisa, sentava-se no mesmo canto e lia seu jornal com atenção. Camila observava de longe, fascinada. Aquela mulher parecia saída de outro mundo, segura, firme, vestida com elegância e olhos que enxergavam longe. Um dia, por impulso, Camila puxou conversa. Falou sobre o clima, sobre o jornal, sobre o perfume que a mulher usava. E pela primeira vez em muito tempo, alguém escutou. Descobriu que ela era diretora de uma escola de idiomas. E quando soube que Camila estudava sozinha em casa, usando livros emprestados da biblioteca pública, ficou impressionada. No dia seguinte, voltou com uma proposta. Venha trabalhar comigo meio período. Eu te ensino o que sei. Você me ajuda com o básico. Vamos crescer juntas. Aquilo parecia um sonho. E naquele momento, Camila entendeu que o universo escutava quando a dor era sincera e a fé era firme. Camila chegou na pequena escola de idiomas com os olhos brilhando, um caderno nas mãos e o coração acelerado. Era só um estágio, um teste, nada garantido, mas para ela, aquilo era tudo. A diretora, Dona Isadora, mostrou as salas, apresentou os professores e indicou um canto com uma mesa simples e uma pilha de apostilas. Esse vai ser o seu lugar. Aqui, você começa. Camila sorriu, mesmo sem saber exatamente o que faria. Naquele primeiro dia, lavou o chão da recepção, limpou os quadros, ajudou na organização de pastas antigas. À noite, ficou na sala copiando palavras em inglês que mal sabia pronunciar. Mas não reclamou, porque tudo ali cheirava a oportunidade, a futuro, a porta aberta. Ela sentia, pela primeira vez, que não estava apenas sobrevivendo, mas caminhando em direção a algo real. Algo que, lá no fundo, a mãe teria se orgulhado de ver. A promessa ainda ardia em seu peito, agora mais viva do que nunca. Com o tempo, Camila se tornou parte da rotina da escola. Chegava cedo, varria a calçada antes das aulas começarem, organizava as apostilas dos alunos, servia café nos intervalos. Dona Isadora, entre uma tarefa e outra, explicava regras gramaticais, dava pequenas aulas improvisadas e indicava livros emprestados. Camila devorava tudo com fome de mudança. Cada verbo aprendido, cada palavra nova era como um tijolo no castelo que ela vinha construindo em silêncio. Os outros funcionários começaram a respeitá-la, e alguns alunos pediam ajuda com exercícios. Aos poucos, Camila deixou de ser a menina da limpeza e passou a ser a garota que sabe, que aprende, que tenta. E isso mudou tudo. À noite, quando voltava para casa com os pés doendo, ainda encontrava tempo para escrever mais uma carta imaginária para a mãe. Hoje eu dei minha primeira aula informal. Só ajudei uma aluna com a pronúncia, mas ela me agradeceu sorrindo. Eu sei que você teria chorado de orgulho. O tempo voou como nunca antes. 2 anos se passaram, e Camila já era auxiliar de ensino, responsável por uma pequena turma de iniciantes. Estava longe de ser rica, mas tinha independência. Já não morava mais num quartinho apertado, e sim num pequeno estúdio decorado com livros, fotos e lembranças. Ainda era tudo simples, mas agora havia identidade, conquista, raiz. Em uma prateleira, mantinha uma moldura com a única foto que tinha da mãe, sorrindo,
com as mãos sujas de tinta, durante a reforma da casa onde viviam. Era sua companhia silenciosa, seu lembrete constante de onde veio e por que ainda seguia em frente. A promessa feita naquele dia de dor ainda guiava seus passos. E mesmo nos dias difíceis, e eles ainda vinham, ela não se permitia esquecer. Eu vou vencer. Por mim e por ela. A dor se transformará em direção. E a cada aula dada, a cada aluno que progredia, ela sentia que a estrada se abria um pouco mais à sua frente. Foi durante uma palestra sobre oportunidades internacionais que Camila ouviu, pela primeira vez, sobre bolsas de estudos fora do país. A Universidade de Boston oferecia um programa para jovens em situação de vulnerabilidade com destaque em idiomas. Ela anotou cada detalhe, como se estivesse gravando no coração. Voltou para casa sem dormir, com os olhos abertos, já sonhando com outra vida, mais longe, mais alta, mais ousada. Quando contou a ideia para Dona Isadora, a resposta foi um sorriso largo. Você está pronta, Camila. Só precisa acreditar. A inscrição exigia documentos, histórico escolar, cartas de recomendação e, principalmente, um vídeo contando sua história. Ela passou noites escrevendo, apagando, reescrevendo. No vídeo, falou da infância, da mãe, da promessa feita diante da perda. Falou das dificuldades, da solidão, mas também da esperança. Disse que não queria fugir do passado, mas orá-lo com cada conquista. Ao finalizar, respirou fundo e apertou enviar. Agora, só restava esperar. Os dias seguintes foram angustiantes. Camila continuou trabalhando, sorrindo, estudando, mas por dentro, o coração parecia prestes a explodir. Cada notificação no celular era um susto. Até que, numa manhã comum, enquanto arrumava as cadeiras da sala de aula, chegou o e-mail. As mãos tremiam tanto que mal conseguia clicar. Quando as palavras apareceram na tela, ela leu 3 vezes para acreditar. Asterisco, asterisco, parabéns! Você foi selecionada para o Programa Internacional de Línguas da Universidade de Boston. Asterisco, asterisco, o mundo parou. As lágrimas caíram sem controle. Os alunos entravam na sala e não entendiam por que a professora sorria e chorava ao mesmo tempo. Ela apenas dizia: deu certo, finalmente deu certo. Mais tarde, naquele mesmo dia, escreveu outra carta para a mãe. Você lembra da nossa casa, mãe? Daquele dia. Eu lembro de tudo. E hoje a nossa promessa virou verdade. A despedida foi silenciosa, como se cada passo em direção ao aeroporto fosse uma quebra entre o que Camila foi e o que estava prestes a se tornar. As ruas da cidade que a viu crescer pareciam mais estreitas naquele dia. O ônibus que a levou até o terminal cruzou avenidas que guardavam memórias de dor e superação. Ela observava pela janela, os olhos perdidos entre prédios e becos que um dia abrigaram seus medos. Ao embarcar, não havia ninguém para acenar do lado de fora. Nenhuma família, nenhum abraço de boa sorte. Apenas ela, a mochila com seus livros, e a certeza ardente de que a promessa feita à mãe a estava levando para um destino maior. Quando o avião decolou e as luzes da cidade desapareceram, ela fechou os olhos, em silêncio, disse: Mãe, eu tô indo. Não sei o que me espera, mas eu vou dar o meu melhor. Lágrimas rolaram, não de tristeza, mas de força. Ela estava indo encontrar o futuro. Boston parecia um mundo paralelo. O frio cortava o rosto e a língua soava estranha nos ouvidos. As ruas eram largas, os prédios imensos, as pessoas apressadas. Camila carregava no peito um misto de medo e fascínio. Tudo era novo, e ao mesmo tempo assustador. No primeiro dia de aula, ficou em silêncio na sala, ouvindo os colegas falarem com fluência, gargalharem com facilidade. Ela se sentia pequena, menor do que nunca, mas havia aprendido, ainda muito nova, que a dor pode ser força. E então, mesmo com o inglês travado, levantou a mão, falou seu nome e disse de onde vinha. Um silêncio pairou por um segundo, até que um professor respondeu com um sorriso caloroso: Bem-vinda, Camila. Aquilo bastou. Bastou para lembrar quem ela era. Bastou para reacender a chama que a trouxe até ali. Ela anotava tudo, estudava como se cada palavra fosse uma chave para abrir mais uma porta, mais uma chance, mais um passo rumo à promessa que ainda pulsava em sua alma.
Os dias se tornaram semanas, e logo ela estava entre os destaques do programa. O sotaque ainda escapava, as mãos ainda tremiam em apresentações, mas havia algo em Camila que ninguém podia ignorar, uma intensidade rara. Cada aula que ela frequentava era como se estivesse diante de um altar. O respeito pelo conhecimento, o empenho em aprender, a gratidão por estar ali. Os professores notavam. Os colegas também. Em uma das aulas de expressão oral, recebeu elogios de um renomado docente, que disse: "Você não fala como nativa, Camila, mas fala com a alma. E isso é mais poderoso do que a perfeição." Aquilo a marcou. Ela entendeu, ali, que não precisava apagar de onde veio para pertencer aonde estava. Bastava carregar sua verdade com orgulho. Bastava continuar. E ela continuou. Avançou nos níveis. Começou a participar de projetos extracurriculares, ajudava colegas com dificuldade e, aos poucos, o nome Camila passou a significar mais do que uma aluna estrangeira, passou a representar garra, superação, verdade. Mesmo entre vitórias, a solidão era um fantasma constante. À noite, o silêncio do dormitório pesava. As conversas por videochamada com antigos colegas eram raras. O tempo e a distância afastavam. Mas ela escrevia. Escrevia cartas nunca enviadas, cartas para a mãe, para si mesma, para a menina que um dia varreu o chão de escola sem saber conjugar verbos. Era sua forma de se manter firme. E foi num desses textos que ela escreveu a frase que se tornaria seu mantra: "A dor foi meu início, mas não será meu fim." Essas palavras passaram a acompanhá-la como um escudo. Em apresentações públicas, começou a contar sua história. Foi convidada a palestrar em eventos da universidade. Pessoas choravam, se emocionavam e diziam que ela era a inspiração. Camila ouvia, agradecia, mas no fundo, sabia, ainda faltava algo. Faltava cumprir a promessa por inteiro. Faltava voltar onde tudo começou. Mostrar a sua terra, a sua raiz, que o impossível havia sido vencido. O convite veio de forma inesperada. Uma grande rede educacional brasileira soube da sua história através de um artigo publicado no blog da universidade. O texto viralizou. E então, surgiu a proposta: voltar ao Brasil para fazer uma turnê de palestras sobre superação, educação e transformação. Ela leu o e-mail 10 vezes, o coração disparado. Era como um círculo se fechando. O ciclo da promessa. Ela aceitou. Quando o avião pousou em solo brasileiro, Camila sentiu o cheiro do passado invadindo os pulmões. O mesmo ar, as mesmas luzes. Mas agora, ela era outra. Ao caminhar pelo aeroporto, não era mais a menina que partiu sozinha. Era a mulher que voltava com uma missão: inspirar. Sua primeira palestra seria em uma escola pública da periferia, o tipo de escola que poderia ter sido a dela, se tivesse tido outra chance. Ela entrou na sala, viu os olhares curiosos e disse, com firmeza: "Eu sou Camila. E há alguns anos, eu era uma de vocês. Hoje eu tô aqui para dizer, vocês também podem ir além." A sala estava cheia. Olhos atentos, jovens calados, celulares guardados. Camila caminhava devagar pelo espaço entre as fileiras de cadeiras escolares. Em uma das paredes, um cartaz improvisado com letras desenhadas à mão dizia: "Asterisco, seja bem-vinda, Camila." Asterisco, ela respirou fundo. O coração acelerado, mas não de medo. Era emoção, era propósito. Pegou o microfone e começou: "Eu perdi minha mãe muito cedo. E naquele dia, em meio à dor, eu fiz uma promessa. Prometi que iria vencer, não importa o quanto doesse." As palavras ressoavam não só pela acústica da sala, mas pelas cicatrizes de cada estudante ali presente. Ela falou sobre a infância difícil, sobre os dias de fome, sobre os momentos em que tudo parecia perdido. Mas também falou do brilho que nunca deixou morrer, da esperança teimosa. E à medida que falava, cada rosto na sala parecia se transformar. Porque ali, diante deles, não estava uma celebridade ou alguém distante. Estava uma igual, uma sobrevivente, uma delas. E isso mudava tudo. Ao final da palestra, um silêncio profundo tomou a sala. Então, uma menina da primeira fileira levantou a mão, os olhos marejados, e perguntou: "Você nunca pensou em desistir?"
Camila sorriu com ternura e respondeu: todos os dias. Mas cada vez que eu pensava nisso, eu lembrava da promessa. Lembrava da minha mãe. E pensava: se eu desistir, é como se tudo o que ela sofreu tivesse sido em vão. Então eu levantava, mesmo sem forças, mesmo sozinha. Porque eu sabia: o que vem depois da dor vale a pena. A menina chorou. Muitos choraram. Camila desceu do palco e abraçou cada um que se aproximou. Aquilo não era só uma palestra, era cura, era renascimento. Depois, quando saiu da escola e olhou para o céu nublado, sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, como um afago invisível. E em silêncio, disse mais uma vez: mãe, a gente conseguiu. Pela primeira vez, sem chorar. Pela primeira vez, com paz. A turnê continuou por várias cidades. Camila visitou escolas, centros comunitários, eventos de educação e universidades. Em cada lugar, uma história nova, um impacto diferente. Às vezes, encontrava mães que choravam ao ouvir seu relato. Outras vezes, jovens que vinham com seus próprios sonhos amassados nas mãos, pedindo direção. Ela escutava todos, porque agora, mais do que nunca, entendia. Sua história não era só dela. Era de todos que já pensaram que não valiam a pena. De todos que foram ignorados, diminuídos, descartados. Era sobre o poder de uma decisão. De uma promessa. Um simples eu vou vencer que, mesmo nascido da dor, podia iluminar caminhos que pareciam mortos. E quanto mais contava, mais percebia o poder de uma vida transformada. Camila não era apenas uma mulher que venceu. Ela era agora uma ponte. Um testemunho. Uma faísca para outras promessas nascerem. Em outros corações machucados, mas ainda vivos. Depois da última palestra, em uma escola no interior de Minas, Camila sentou sozinha no pátio e abriu seu caderno antigo. Aquele onde, anos antes, copiava palavras em inglês e escrevia cartas imaginárias para a mãe. Passou os dedos pelas folhas, agora amareladas, como quem toca uma relíquia. Ali estavam rabiscos de dor, de dúvida, de desejo, mas também de fé. Uma fé que jamais morreu. Pegou uma caneta e escreveu a última carta. Mãe, essa é a última vez que eu escrevo aqui. Porque agora eu sei que você sempre me ouviu, mesmo em silêncio. Eu fiz tudo isso por nós. Pela sua luta. Pela sua ausência. Pela sua presença invisível. Hoje, pela primeira vez, eu me sinto inteira. Obrigada por tudo. Eu te amo. Fechou o caderno, colocou no colo e apenas ficou ali, em silêncio, sentindo o peso doce do fim. Ou talvez, do verdadeiro começo. Anos se passaram. Camila fundou seu próprio instituto, dedicado a oferecer aulas de idiomas gratuitas para jovens de baixa renda. Também criou programas de mentoria, bolsas de intercâmbio e uma rede de apoio emocional para estudantes em situação de vulnerabilidade. A história dela virou livro, virou documentário, virou referência em congressos. Mas, acima de tudo, virou esperança concreta. Nas paredes do instituto, havia um mural com fotos de ex-alunos espalhados pelo mundo, todos, de alguma forma, impactados por sua jornada. No centro do salão principal, uma frase pintada em letras grandes dizia: asterisco, a dor foi meu início, mas não será meu fim. Asterisco era o legado de Camila. Não de uma sobrevivente, mas de uma criadora de futuros. E toda vez que ela entrava ali, cercada por sonhos que agora voavam, sentia no peito a força de uma promessa cumprida. Porque sim, uma promessa feita na dor realmente pode mudar a vida de alguém. Para sempre.